Olá, seja bem-vindo ao canal do Pastor Ricardo Alexandre para mais um vídeo da série Como Destruir uma Igreja. E no segundo episódio de hoje, os efeitos maléficos das guerras partidárias na igreja. Mas antes de continuar, se inscreva no canal do Pastor Ricardo Alexandre, ative o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que são postados aqui no canal, né? Então, se você não se inscreveu, faça isso agora, se inscreva, faça parte aí do canal do Pastor Ricardo Alexandre. Olha, os efeitos maléficos das guerras partidárias na igreja. O termo partido vem do verbo partir e nesta acepção tem um sentido inerente, forte, de dividir. E por extensão, dissentido significa parte da sociedade, representada por um grupo. E cada partido, gente, cada partido tem suas ideias, cada partido luta, né, por seus interesses, por seus projetos. E essa luta ela acontece em detrimento das ideias, dos projetos e dos valores do outro partido. O resultado dessas ações é uma sociedade fragmentada e certamente fadada ao desequilíbrio social. Na igreja não é diferente. Na igreja também existe essas facções, existem esses partidos que fragmentam a igreja, enfraquece a comunhão da igreja, enfraquece a unidade do corpo. São grupos que lutam por seus ideais, que lutam por seus interesses em detrimento aos ideais e interesses de outros grupos partidários dentro da igreja e também em detrimento dos propósitos do grupo. Na igreja não é diferente. Tais grupos lutam, né, para conquistar território e monopolizar o poder. Isso acontece sem se importar com a unidade e a harmonia de todo o corpo. Muitas vezes essas facções dentro da igreja são formadas por famílias. Em muitos casos, esses grupos familiares estão inclusive em guerra, travando, né, uma batalha contra outros grupos, como se fosse uma queda de braço para ver quem tem mais poder e influência. Outro partido comum na comunidade cristã são as facções muitas vezes formadas por mulheres. Mulheres faccionadas sentem-se iluminadas e muitas vezes superior às demais e acham que têm o direito de fazer o que quiser, ignorando a liderança, inclusive a liderança pastoral desta igreja, deste grupo. Outro partido que encontramos dentro da igreja são os famosos fofoqueiros. E esse grupo é o pior de todos. É extremamente perigoso. Seus membros trabalham articuladamente para destruir a harmonia da igreja. O pastor, inclusive, para este grupo, o grupo dos fofoqueiros, o pastor e a família são os alvos principais das fofocas. Então nós temos, inevitavelmente, dentro da igreja também partidos, facções que fragmentam a igreja, que lutam cada um por seus interesses. Isso faz com que a igreja perca a unidade e de dentro para fora ela sofra o dano. São várias facções existentes na igreja. Por isso, o episódio de hoje, os efeitos maléficos das guerras partidárias na igreja. Vamos começar aqui com Filipenses 2 e 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Partidarismo, nada façais por partidarismo. O partidarismo, ele divide a igreja. A palavra partidarismo aqui é para uma ambição egoísta. Dentro da igreja existem essas pessoas extremamente ambiciosas e egoístas, e que essas pessoas estão completamente encharcadas de vaidade, que é a palavra posterior, vanglória. Aqui é uma promoção pessoal, uma promoção da imagem pessoal, né, deste indivíduo. O partidarismo são pessoas extremamente ambiciosas e egoístas, vaidosas.
E o egoísmo e a vaidade são inimigas mortais da unidade e da harmonia da igreja. Dentro do corpo da eclesia existem pessoas que dividem a igreja. Os partidaristas, eles devem colocar de lado todo o egoísmo, a vaidade pessoal, a arrogância e o interesse próprio. Enquanto os partidaristas não se despirem da vaidade, não se despirem da ambição egoísta, a igreja vai continuar sofrendo vários reveses por conta dessa divisão por grupos faccionados dentro da igreja. As facções são o resultado físico de um coração ambicioso e vaidoso. Essas pessoas são completamente carnais, e as ações delas dividem a igreja, deixando-a fragmentada. Dessa forma, a igreja aos poucos vai sendo destruída de dentro para fora. Grupos faccionados que dividem a igreja. Então nós temos aqui o texto de Filipenses 2 e 3 condenando veemente o partidarismo, mas é um fato, ele existe e está destruindo, minando todo o brilho da harmonia e da unidade na igreja. O partidarismo é uma obra carnal, gente. O egoísmo é uma das obras da carne, Gálatas 5 e 20, que aparece também nesse texto a palavra facções. É o velho homem, né? A carne é o velho homem, a velha natureza reinando absolutamente e causando muito estrago na humanidade. Olha, você que é membro de alguma igreja e que infelizmente tem trabalhado em um partido nesta igreja, abandone essa prática. Isso é danoso, isso faz parte da velha natureza, é a carne reinando, é o egoísmo sentado aí no trono do seu coração. Abandone essa prática, isso não é saudável, isso é carnal, isso faz parte da velha natureza. Gálatas 5 e 20 apresenta o egoísmo como uma das obras da carne. Portanto, os partidaristas dentro da igreja, dividindo a igreja em grupo, são carnais. Os partidaristas serão destruídos. Olha só, Romanos 2, 8 e 9, encontramos o seguinte registro: mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Paulo trabalhando exatamente o fato de que na igreja existem partidos, existem grupos que causam grande mal na igreja por estarem divididos em facções. No entanto, ele alerta no dia do grande juízo, da prestação de contas com Deus, o dono da igreja. Para essas pessoas está reservado a ira e a indignação. E a vida dessas pessoas terá um fim triste, será uma vida atribulada e angustiada. Virá sobre a alma deste homem mau, deste indivíduo perverso dentro da igreja, dividindo ela e causando dano, virá sobre ele grande mal. Os facciosos são ambiciosos, que buscam seus próprios interesses e dessa forma cometem injustiça, terá como recompensa e a ira de Deus. Essas pessoas rejeitam a verdade bíblica e o fim de cada um deles será marcado por grandes tribulações e angústia. A ira de Deus será derramada sobre todos os que dividem a igreja em grupos, em partidos. Os partidaristas, eles agem assim. A igreja do Senhor sofre com esse tipo de pessoa, de membro danoso. O melhor para a igreja seria que esses membros saíssem, seguissem a sua vida, porque são carnais, são homens perversos, orgulhosos, vaidosos, estão buscando ali dentro da igreja uma promoção pessoal. O partidarismo revela os verdadeiros crentes. Eu diria que esse é o único resultado positivo das facções dentro da igreja. É que os verdadeiros crentes serão revelados. 1 Coríntios 11, 18 e 19 diz assim: porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós,
quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Paulo diz, porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Aqui nós temos um resultado positivo único, de que por causa das divisões da igreja, haverá uma distinção entre os verdadeiros crentes e os falsos crentes. Haverá uma distinção entre os fiéis e os infiéis, entre aqueles que permanecem com a verdade e aqueles que a negam. Então, o partidarismo revela os verdadeiros crentes. Olha, os efeitos danosos do partidarismo. O partidarismo, ele destrói a unidade da igreja. Não tem como haver comunhão, não tem como a afeição, o carinho, o apreço, o respeito, ele predominar quando a unidade da igreja está comprometida. Os facciosos, eles destroem a unidade da igreja. Também um dos danosos efeitos do partidarismo é o fato de promover a indiferença entre a irmandade. Então, há a indiferença, não há mais aquele ambiente gostoso, né, de conversa, de compartilhar, de partilha. A indiferença, ela trata outros como se nem existisse. Isso é um efeito do partidarismo dentro da igreja. Também o partidarismo estabelece a insubordinação às lideranças. Isso é um efeito danoso. Se insubordina, né? Trata as lideranças com desrespeito, trata a liderança com desacato. Isso é um efeito danoso dos partidaristas. Também o partidarismo cria mecanismo para a usurpação do poder eclesiástico. Os partidos, eles usurpam o poder da liderança, do pastor, mas também gera a infidelidade doutrinária. Cada um tem suas próprias regras, os seus próprios modos de agir, independentemente das escrituras, independentemente do ensino e da verdade bíblica. Os partidaristas geram a infidelidade doutrinária, criando no seio da igreja regras e normas carnais, humanas, danosas e muitas vezes diabólica. Portanto, você que está me acompanhando agora no canal do pastor Ricardo Alexandre, como resolver o problema dos partidos, das facções dentro da igreja? A forma apresentada aqui em Filipenses 2 e 3 é a humildade. O texto vai dizer que nada façais por partidarismo, por facções. Aqui a ideia de um egoísmo ambicioso ou uma ambição egoísta e uma vaidade, a vanglória. Mas no lugar destas ações venenosas, ele apresenta aqui a humildade. Ele diz, por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. A humildade é a chave, é o ponto que elimina as facções, os partidos. A partir do versículo 5 de Filipenses 2, o autor da carta, Paulo, ele apresenta o exemplo supremo de Cristo, de submissão, de humildade. E a partir do exemplo dele, a igreja deve viver em harmonia, em unidade. E dessa forma as facções serão eliminadas. Mas infelizmente o coração orgulhoso, o coração carnal, o coração vaidoso, ele não consegue se dobrar ao ensino bíblico. E dessa forma muitas igrejas, gente, muitas igrejas estão sofrendo por aí. Muitas igrejas estão padecendo. Quantas igrejas perderam pastores por causa dessa gente? Quantas pessoas deixaram a igreja por causa desse tipo de ações? Igrejas que não crescem, igrejas que estão aí na estrada há mais de 30 anos, 40, 50, 60, e que não passa de um número irrisório de membros, uma igreja cheia de dificuldades. E uma delas são os partidos, as facções, que têm causado muito dano à igreja e a destrói de dentro para fora. Olha, que Deus nos abençoe, nos ajude a combater esse mal. Você, pastor, que me acompanha agora, não retroceda, não se acovarde, não se intimide, né? Biblicamente, com amor, mas de forma firme, combata esse mal dentro da igreja. Leve a igreja a entender que essas pessoas são danosas e elas precisam ser corrigidas, né? Elas precisam ser exortadas para que volte ao seu estado natural e muitas vezes precisam até se converter de verdade, porque não são crentes, são incrédulos dentro da igreja e muitas vezes liderando a igreja, criando partidos, facções e causando
danos irreversíveis à igreja do Senhor. Olha, que Deus te abençoe. Um forte abraço.